Você não vai terminar esta estação menor. Levanta as mãos. Você não vai terminar esta estação vazio. Você não vai terminar esta estação sem voz. O inferno sabe que te atacou, mas o inferno vai descobrir cedo ou tarde o que Deus despertará em você através desse ataque. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 17, verso 8. 2 Samuel, capítulo 17, verso 8. Essa palavra falou comigo porque tem lutas pesadas, sabe? Tem coisas que são coisas da vida, você não quer passar, mas tem coisas que pegam pesado demais. Esse é o momento da vida de Davi, de um homem que teve muitas batalhas, mas eu considero esse momento mais difícil do que o Golias, porque algumas batalhas não são limpas. Uma coisa é você ter um esforço numa batalha que você tem condições de alguma forma contra-atacar, mas tem batalhas que você só apanha, você não tem como reagir, e elas machucam tanto que você é obrigado a fugir. É exatamente isso que Davi está enfrentando aqui. Nós vamos conversar sobre isso. Eu espero que Deus fale com você. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, verso 8, diz assim: sabes que o teu pai e os homens estão com ele são guerreiros, estão furiosos como uma ursa selvagem, da qual roubaram os filhotes. Uma ursa selvagem, da qual roubaram os filhotes. Além disso, o teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Curva sua cabeça, traga sua cabeça para cá, sua mente. Não existe nenhuma outra prioridade que seja mais importante do que ouvir a voz de Deus. Por mais que você tenha pensamentos rondando a sua cabeça, você precisa se esforçar para estar aqui agora. Então peça ao Senhor para falar com você, para direcionar você, recebendo esta mensagem com humildade, recebendo essa mensagem como um filho e uma filha que tem no Pai a esperança. Deus, nós queremos pedir gentilmente, fala conosco nesse dia, liberta-nos de nós mesmos, derrama sobre nós tua graça, teu amor e tua bondade. Nós ansiamos por ouvir tua voz, a voz que nos dá direção, a voz que nos dá inspiração, a voz que nos faz frear também quando precisamos. Fala conosco, Senhor, tanto para os que estão aqui como os que estão online. Nós imploramos pela tua bondade e a tua voz, em nome de Jesus, amém. Esse texto, na verdade o capítulo 17 de 2 Samuel, mostra uma fase complexa da vida do rei Davi, porque ele não está sendo perseguido pelo rei Saul, seu antecessor. Ele também não tem os filisteus, que sempre foram um povo inimigo de Davi, inimigo de Israel, no seu encalço. Davi está sendo atacado pelo próprio filho dele. É uma batalha desumana, é uma batalha difícil de lidar, porque ela acontece dentro de casa, com alguém do seu próprio sangue. Absalão quer o trono do pai, e Absalão conquista o coração do povo. Lá em 2 Samuel capítulo 15, verso 6, a Bíblia deixa claro que Absalão foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. E depois que conquista a lealdade dos moradores de Israel, Absalão monta uma conspiração contra o próprio pai. E quando Davi recebe a notícia dessa conspiração, ele decide tomar uma decisão muito difícil. Ele foge, ele abdica do seu trono e vai embora. Lá em 2 Samuel capítulo 15, verso 14, a gente tem essa realidade. Fujam, diz Davi, caso contrário, nenhum de nós escapará de Absalão. O homem que enfrentou Golias agora sai de Jerusalém. O homem que foi ungido por Deus agora foge de seu próprio filho. Não porque ele perdeu a unção, mas porque ele não quer transformar Jerusalém num banho de sangue. Não porque ele deixou de ser rei legítimo,
mas porque ele não quer ferir alguém que ele ama. Enquanto Davi foge com os seus súditos e o seu exército, Absalão reúne seus conselheiros, 2 conselheiros. Um deles chamado Aitofel. Aitofel é um homem inteligentíssimo, é um general de batalhas, é um homem muito experiente. E Aitofel diz para Absalão o seu conselho. Ele fala lá em 2 Samuel 17, 1 e 2. Aitofel olha para Absalão e fala: ô Absalão, escolha 12.000 homens e vamos partir essa noite em perseguição ao teu pai. E vamos atacá-lo, porque o teu pai com certeza está fraco e está exausto. Aitofel diz para Absalão: vamos lá, teu pai está desmaiado, vamos acabar com ele. Vamos acabar com o rei Davi. O plano de Aitofel, conselheiro de Absalão, é atacar um rei que está cansado e um rei que está vulnerável. Mas havia um outro conselheiro, chamado Uzai. E Uzai olha para Absalão e diz o texto que eu li para você no começo dessa pregação. Uzai diz: teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros, e eles estão furiosos como uma ursa da qual os seus filhotes foram roubados. Um conselho diz: vamos agora, vamos aproveitar que o rei está cansado, está exausto, com 12.000 homens, e a gente acaba com ele. O outro conselho de Uzai é: calma, calma, porque não é sobre estar cansado. Teu pai é guerreiro, teu pai é como uma ursa ou um urso que vê seus filhotes sendo arrancados. E você sabe, talvez você nunca encontrou um urso, mas você já viu como uma galinha fica quando alguém afasta seus pintinhos. Você já viu como um pato fica quando arranca os seus patinhos. Você já viu como um cachorrinho fica quando tiram seus filhotes. Você já viu a fúria que é. Absalão tinha que fazer alguma coisa. E aqui entra esta palavra. Porque o inimigo, ele sabe o que ele fez, mas ele não sabe o que despertou. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. O inimigo sabe o que fez. Absalão sabia que tinha tomado Jerusalém. Ele sabia que tinha tirado o pai do trono. Só que ele sabia também que o pai era ungido. Davi não era qualquer homem. E ele também sabia que Davi estava cansado. Sabia que Davi estava exausto. E Uzai diz: ei Absalão, você está interpretando o cansaço do seu pai como fraqueza. Mas cansaço não é fraqueza. Cansaço não é fraqueza. Isso pode ser um erro. Isso pode ser um grande erro. Porque há pessoas que estão cansadas e continuam sendo pessoas perigosas. Há homens de Deus que estão cansados, mas continuam sendo homens de Deus perigosos na oração. Há pessoas que estão muito cansadas e exaustas pelas pancadas da vida, mas continuam adorando como homens que sabem tocar o coração de Deus quando abrem suas bocas para adorar com fôlego de vida, espírito e verdade. Há pessoas que estão feridas, nem sempre é a sua melhor versão, porque tem vezes que a gente olha no espelho e fala: o que aconteceu comigo? Onde está a minha melhor versão? Mas mesmo alguns, quando perdem sua melhor versão, continuam sendo escolhidas de Deus, continuam sendo cheias de Deus. Então Davi perdeu o palácio. Não há mais servos, não há mais sala real, não há mais coroa, não há mais cetro, não há mais súdito, mas ele não perdeu a identidade. Ele pode ter perdido o trono por alguns dias, mas ele não perdeu aquilo que Deus havia colocado sobre a vida dele. E aqui há algo que você tem que abrir a mente para entender. Absalão conseguiu tirar Davi do palácio, mas Absalão nunca conseguiria tirar a identidade de rei dentro de Davi. Pastor, o que isso tem a ver comigo? É possível perder a sua posição por alguns dias. É possível perder lugares de honra. E nada disso significa que você perdeu a sua identidade. E nada disso significa que você perdeu quem Deus te chamou para ser. É possível passar por dias amargos.
É possível passar por dias nebulosos, e isso não significa que você perdeu aquilo que Deus chamou você para ser. É possível passar por lugares difíceis e ainda assim manter viva a promessa que Deus te fez. É possível, como José, ele perdeu a túnica. Os irmãos arrancaram a túnica de José, rasgaram a sua túnica. Em Gênesis 37, verso 20, a Bíblia diz que os irmãos falam: venham, vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem devorou. Veremos então o que será do sonho de José. Eles acham que um poço vai acabar com o sonhador. Eles acham que rasgar a túnica de José vai acabar com a identidade. Então eles tiram a túnica, jogam num poço, vendem José, mas nunca conseguiram tocar naquilo que Deus havia determinado. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas o diabo é burro. O diabo acha que perseguir você, mover você de lugar, mexer você de situações, vai acabar com aquilo que Deus fez. Mas o diabo é burro. O tiro vai sair por outro lado, porque eu quero declarar em nome de Jesus: Satanás não sabe o que vai despertar em você com aquilo que está fazendo em você. Satanás não sabe, porque você não é um cansado. Você é um urso que acabou de ver aquilo que Deus te deu sendo tirado, e ao invés de desmaiar, Deus colocará fúria no seu coração por aquilo que você vai gerar, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Os irmãos de José acham que tinham acabado com ele, mas aí no fim da história, em Gênesis capítulo 50, verso 20, a Bíblia diz que o mesmo José que foi jogado num poço, túnica rasgada, vendido como escravo, olha para os irmãos e diz: pleno, você vai estar pleno. Ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou o bem. O que aconteceu? O que os irmãos planejaram ou o que Deus planejou? Porque sempre Deus dá a última palavra. Vocês planejaram mal, Deus planejou bem, para que a vida de numeroso povo fosse sustentada. O inimigo conhece a intenção do ataque dele, mas o inimigo não controla o resultado. Então ele vai tentar matar você e não vai conseguir. Vai tentar escravizar você e não vai conseguir. Vai tentar acabar com o seu nome e não vai conseguir. Vai tentar jogar você num buraco e não vai conseguir. Ele não sabe o que Deus vai produzir. É por isso que eu quero que você entenda o que Paulo grita em Filipenses capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo diz para mim e para você: eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, sabe o que aconteceu com ele? Apanhou, foi abandonado, foi preso, mas aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Tentaram me matar, tentaram me prender, tentaram acabar com a minha vida, mas Deus colocou tudo isso num tubo de ensaio, preparou uma nova química, e tudo aquilo que foi para me envenenar me deu vitamina. Tudo aquilo que foi para acabar comigo gerou avivamento. Eu não sei se você está ouvindo o que Deus está falando com você aqui hoje, mas você vai ser surpreso com aquilo que Deus fará através disso que estão provocando contra você. Você não tem noção do que Deus vai fazer. O que era para me parar, me fará avançar. Levanta as mãos para cá. O que era para silenciar a tua voz vai aumentar o alcance da sua mensagem. Você falava para 10, depois do que aconteceu você vai falar para 100, depois do que aconteceu vai falar para 1000. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas a prisão vai virar plataforma de avivamento. Deus vai gerar algo. O inimigo calcula o dano e Deus calcula o que você vai se tornar depois do dano. Deus pode fazer algo lindo. Deus pode. Satanás pensou, depois disso ele para. O diabo é burro. Ele é burro. Depois dessa perda ele desiste. Depois dessa decepção acabou. Mas o texto não mostra um Davi destruído. Ele não está no trono. Ele não está em Jerusalém. Ele não está deitando em lençóis de linho. Mas a cada passo longe de Jerusalém, por mais cansado que ele esteja, algo está sendo despertado dentro dele. Você precisa começar a se observar em dias de angústia. Se você manter a sua comunhão com Deus, você só cai se quer. Deus pode despertar algo em você que você nunca imaginou ter. Uma garra, uma força, uma visão. Uzai disse para Absalão: teu pai não é um animal morto. Teu pai é um urso ferido, que teve seus filhos retirados. Porque tem dor que não enterra, tem dor que desperta. E você tem que escolher o que a dor faz com você. Eu não quero ser enterrado, eu quero ser despertado. Eu quero ser como o urso, que me arrancam o que eu amo, e ao invés de chorar,
eu mostro os dentes. Essa guerra não é contra pessoas. Essa guerra não é contra empresas. Essa guerra é contra demônios, principados e potestades. Você não vai deitar e chorar. Você vai mostrar os dentes. Você será reconhecido como um urso que teve seus filhotes arrancados, porque existem dores que vão despertar você, vão despertar para revelar a verdadeira força que é em você. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus fala ao meu coração que tem pessoas aqui em guerra, em guerras terríveis, e Deus manda dizer: você não vai sair disso da mesma maneira. Você entrou nessa guerra confiando em pessoas, e você vai sair desta guerra confiando em mim. Você entrou nessa guerra, todo mundo entende você e discerne o que você pensa. Você vai sair dessa guerra entendendo todo mundo e discernindo todo mundo. Você entrou nessa guerra dependente, vai sair desta guerra fortalecido. Você entrou nessa guerra sonso, ingênuo, imaturo, e vai sair daí sábio, forte, maduro, porque você entrou conhecendo Deus por ouvir, e vai sair daí conhecendo um Deus de andar com Ele. Aleluia, aleluia. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas. Ele não diz que todas as coisas são boas. Paulo diz que todas as coisas contribuem. Todas as coisas agem para aqueles que estão no propósito de Deus. Eu tenho uma palavra profética para você. A guerra que você está enfrentando hoje não vai enterrar sua identidade. Não tem desemprego que vai acabar com a sua profissão. Não tem crise contratual que vai acabar com o plano de Deus. Não tem palavra torpe que saia da boca de um homem que vai esmagar e amargar a sua alma. Deus não vai deixar essa dor destruir você. Você não vai terminar esta estação menor. Levanta as mãos. Você não vai terminar esta estação vazio. Você não vai terminar esta estação sem voz. O inferno sabe que te atacou, mas o inferno vai descobrir cedo ou tarde o que Deus despertará em você através desse ataque. Eu sei quem eu sou depois dos ataques que sofri. Eu sei quem eu me tornei depois dos ataques que sofri. E você tem uma surpresa. Deus está reservando uma surpresa para você. Isso não vai ficar assim. Se você tirou Davi do palácio, Satanás, se prepare, porque você arrancou o palácio, mas não arrancou a unção. O rei ainda está vivo. O rei ainda está vivo. Aleluia, aleluia. Um dos jogos do diabo, o inimigo, ele não quer apenas ferir você, ele quer mudar você. Tem algo muito interessante nesse texto, porque quando Uzai olha para Absalão e compara Davi com uma ursa que perdeu seus filhotes, ele escolhe algo muito específico, porque ele não fala de uma ursa faminta, de uma ursa cansada. Ele fala de uma ursa como mãe. Uma ursa que perdeu os seus filhotes. Porque a maior dor de Davi não era política. Se Davi estivesse aqui agora, eu perguntasse para ele: Davi, o que mais te machucou nisso? Você acha que ele ia falar para mim: o que me machucou foi ter abandonado o meu palácio? O que me machucou foi ter deixado o meu trono? Claro que não. A maior dor de Davi não foi abandonar o palácio. A maior dor de Davi foi estar enfrentando o próprio filho. Esse era o problema. Ele não estava chorando e triste porque dinheiro, não. O problema de Davi era na família. E Absalão não era um general inimigo só. Absalão era o filho dele. Talvez você não é pai, não sabe o que é ter um filho, mas quem é pai sabe. O amor de pai, amor de mãe, a gente fica nervoso com o filho, a gente fica bravo. Mas quando você é pai e mãe, essa brabeza dura muito pouco, porque você logo percebe o valor que aquela pessoa tem para você. Então você dá um esculacho aqui, uma bronca ali, mas a hora que o filho derrama a primeira lágrima, seu coração vira pedaço. Você não consegue dormir. Eu nunca esqueço quando era muito criança. Meu pai está aqui. Eu lembro disso, porque foi a primeira vez que meu pai me deu umas palmadas. E acho que foi a única também. Eu tinha
batido na minha irmã. E bati nela. E aí minha mãe falou: você espera, hein? Quando seu pai chegar você vai ver. E aí ela deve ter dado a letra pro meu pai. E meu pai chegou em casa e ele falou: ela contou pro meu pai: ele foi, você vai ver. E aí: não, pai, antes dele chegar no quarto eu já estava ai. E eu me lembro que ele me deu umas palmadas, não sei se foi de cinto, quem foi, mas não era. Eu fiz mais escândalo do que doeu, acho que nem acertou. Mas aí eu me lembro de à noite, né? Alguém no meu pé da cama: ô filho, tudo bem? Ô filho, você perdoou o pai? Você perdoou o pai? Deu vontade de falar: se era para pedir perdão, por que me bateu? Mas eu não falei. Vai que apanhava de novo. Mas hoje eu entendo a mesma coisa. Eu só dei umas palmadas na Júlia uma vez, ela me joga na cara até hoje. Até hoje: pai, você me bateu. Quando se mexe com o filho, se mexe com o que a gente mais ama. Mais tarde, o Absalão vai morrer. Ele vai, num embate com o exército de Davi, ele vai ficar pendurado com o pescoço numa árvore. E mesmo Davi tendo dado ordem para ninguém tocar em Absalão, Joabe dá uma ordem e matam o filho de Davi. A resposta de Davi quando o Absalão morre é essa aqui, 2 Samuel 18:33. Então o rei ficou o quê? Abalado. Subiu para o quarto que ficava sobre a porta da cidade e chorou. Ele ficou subindo e clamando: meu filho Absalão. É o filho que expulsou ele, é o filho que queria matá-lo. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Aqui você entende que Davi nunca lutou com o filho. Ele lutou pela consciência de ter um filho. Porque há guerras que você vence mesmo chorando. Aqui está algo que ninguém percebe. Satanás, ele não queria apenas tirar Davi do trono. O diabo queria transformar Davi em Saul. Saul terminou o seu reinado desconfiando de todo mundo, amargo, perseguindo quem ele amava, vivendo dominado pela paranoia. E se Davi permitisse que a traição do filho endurecesse o seu coração, ele terminaria igual o seu antecessor. Deus desprezou Saul porque Saul perdeu o coração. E se quando Davi saísse do palácio, ele deixasse a mágoa entrar no coração contra o filho, ele seria rejeitado por Deus do mesmo jeito que Saul foi. Porque sempre é essa estratégia do inferno. Não é só machucar você. Não, ele quer que você carregue uma dor para sempre. Então ele quer que você se torne alguém magoado, ferido. Ele quer que uma traição transforme você numa pessoa desconfiada, numa pessoa doente. Que uma rejeição transforme você numa pessoa que nunca mais vai se permitir viver uma vida plena. Que uma mentira transforme você numa pessoa fria. Mas o que eu acho incrível é que Davi não deixou que a traição do filho o tornasse um homem amargo, um homem ferido, um homem que tivesse rancor no coração. Não, ele saiu e disse: eu ainda amo meu filho. Porque a maldade do outro não pode transformar quem eu sou. A ruindade do outro não pode alterar o meu coração. É isso que aconteceu com Jesus quando Judas o trai. Se você pegar em Mateus 26:50, Judas estava traindo Jesus. E o que Jesus diz para ele? Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que você faz aqui? Jesus foi ferido, mas a traição de Judas não mudou Jesus. Por quê, gente? Porque o maior milagre não é suportar a dor. O maior milagre é não deixar a dor mudar você. O maior milagre não é vencer a traição. O maior milagre é não deixar a traição tornar você uma pessoa horrível. O maior milagre não é vencer uma decepção. O maior milagre é entender que ninguém pode tocar em quem eu sou. E quem eu sou não é a dor que diz quem eu sou, é o que a Bíblia diz.
Jesus diz: você é uma bênção, você é filho, você é amado. Quem ungiu Davi foi Deus. Então a traição do filho não pode arrancar a unção dele. E alguns aqui estão dizendo: pastor, eu não me reconheço mais, porque depois do que aconteceu em casa, depois do que aconteceu na empresa, eu me tornei uma pessoa horrível. Eu fechei o meu coração, eu cancelei as pessoas da minha vida. Depois do que fizeram comigo, eu não confio mais em ninguém. Mas quem fez isso contra você, talvez nem esteja mais presente, talvez já morreu, já foi embora, nem lembra mais de você. Mas toda vez que a ferida muda o seu caráter, a ferida continua vencendo. Mas hoje Deus está dizendo: volte a ser quem eu te chamei para ser, porque Absalão não muda você, Davi. Você pode estar chorando e ainda assim vai continuar sendo quem é. Levanta a mão para cá. Não entregue a sua identidade para uma autoridade que Deus não constituiu. A única autoridade que você deve a honra, a glória e o louvor é aquele que está com você. E essa batalha espiritual vai ser vencida nesta noite pelo nome de Jesus. Tanta gente marcada, tanta gente doente, tanta gente perdendo o brilho nos olhos, alma cansada, traumatizado. O inimigo sabe que talvez ele não consiga tirar o seu ministério, mas ele pode endurecer teu coração no ministério. Ele pode tornar você uma pessoa muito difícil, pregando sem amar, cantando sem amar. Mas eu acho lindo porque Davi não viu a traição mudando o seu coração. Talvez seja por isso que Deus disse que Davi é um homem segundo o coração dele. Todas as pessoas que estão na sua vida podem decepcionar você. Não há nenhum ser humano nesta terra que não tem o poder de te decepcionar. Todas as pessoas. E você não pode torcer para que isso não aconteça. Você tem que confessar para a sua alma que, se isso acontecer, essa decepção não vai mudar a sua identidade. Deus sabe o valor daquilo que você perdeu. Uzai diz: uma ursa da qual roubaram seus filhotes. Não é só uma ursa atacada. Por que Uzai menciona filhotes da ursa? É porque aqui tem uma revelação. O caçador não roubou comida da ursa. O caçador roubou o que a ursa mais amava. Agora tem um detalhe: quem rouba não sabe o valor do que rouba. O valor só sabe quem tem. Se entrar um ladrão na minha casa, ele vai olhar para algumas coisas que talvez não tenham valor, mas eu sei que tem. Quando o caçador leva os filhotes da ursa, ele pensa que é só uma caça, mas a ursa sabe que não é uma caça só, é parte dela. Ela ama. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Foi exatamente isso. Deus sabe o que o diabo tentou tirar de você. E talvez o diabo não saiba, mas você tem que saber o que as coisas estão sendo tiradas de você. Você tem que saber. Você tem que saber aquilo que está sendo arrancado de você. Você não pode deixar que aquele que rouba diga o valor. Você sabe o valor da família, o valor da alegria, o valor dos bens, o valor de tudo. Você tem que saber. Você tem que saber. Porque para Absalão, aquele trono do pai que ele vai sentar é só mais um trono, mas não é. Davi sabia que aquele trono era trono de suor, era um trono de unção, era uma promessa. E Deus manda dizer a você: não deixe aqueles que roubam você dizerem um valor das coisas que estão tirando. Mostre para mim o quanto faz falta. Mostre para mim o quanto dói não ter mais. Mostre para mim. Você passou anos fugindo de Saul, Davi. Você passou anos esperando o tempo certo. Você se recusou a matar Saul. Você se recusou a ter atalhos. Você aprendeu a depender de mim. E agora Absalão olha para um trono só. Mas não é só um trono, há uma história. Esse casamento aí que querem destruir
que estão lutando para destruir. Você sabe que não é só um casamento, tem uma história, tem uma jornada, tem lágrimas de sangue, tem renúncia, tem dedicação, tem filhos. Algumas pessoas olham para o teu ministério e só vem você com o microfone na mão e acham que é fácil. Você sabe que não é. Você sabe o preço que você pagou para estar onde está, para ter largado o vício, para ter largado o pecado. Você sabe o preço que pagou. Alguns olham para a sua empresa e só falam assim: olha o carro que ele comprou, olha a casa que ele comprou, olha lá a empresa dele. E você sabe a história que está por trás. O caçador acha que é só mais um ursinho, mas a mãe ursa sabe que não é só um ursinho, é parte dela. E Deus manda eu dizer para você: não meça a sua perda por aquilo daqueles que estão te atacando. Lembra do que esta perda significa diante de mim, do que eu dei a você. É por isso que quando Jesus vai visitar Lázaro, que está sepultado, lá em João capítulo 11, verso 35, Jesus chora. Por que Jesus está chorando se ele sabe que Lázaro vai ser ressuscitado? Por que Jesus chora se ele sabe que Lázaro não vai ficar para sempre no túmulo? Se daqui a pouco ele vai mandar tirar pedra. Ele chora porque ele nunca despreza a dor daquilo que ele ama. Ele chora porque ele sabe que não perdeu o controle. Ele sabe que aquele luto vai acabar, mas o céu nunca chama de pequeno aquilo que nos faz chorar. E Deus manda dizer para você que está aqui conformadinho com a perda: eu não permiti esta dor para acabar com você. Eu permiti essa dor para despertar você. Esta é uma noite de despertamento. Esta é uma noite de revirar o que está acontecendo dentro da minha alma. Esta é uma noite de ter crises internas. É uma noite de mostrar os dentes, mostrar as garras. É uma noite de dizer: eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. Algumas pessoas estão dizendo para você: supera, já foi. Alguns estão dizendo: segue a vida, já passou. Mas Deus não está desprezando suas lágrimas. Deus não está desprezando sua vida. A Bíblia diz no Salmo 56, versículo 8, que Ele recolhe cada uma das suas lágrimas. Ele recolhe as tuas lágrimas e coloca no seu odre. E que imagem linda! E quantas pessoas olham para você e diz: esqueça, supere, nunca mais você vai voltar para lá, Davi. A Bíblia diz, é algo poderoso. Joel capítulo 2, versículo 25. Levanta as mãos para cá. Vou compensar pelos anos das colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador e o meu grande exército que enviei contra vocês. Perceba, Deus não diz que vai devolver dias, Deus diz que vai devolver anos. Fala comigo: anos. Ele vai restaurar anos. Ele vai restaurar a dignidade. Ele vai restaurar a coroa. Ele vai restaurar a esperança. Ele vai restaurar o riso dentro de casa. Ele vai restaurar o poder do Espírito Santo. Ele vai restaurar a glória sobre a sua cabeça. Ele vai restaurar a profissão que você perdeu. Ele vai restaurar os primeiros dias. Essa batalha espiritual vai dizer: acabou, acabou. E Deus manda te dizer: o Deus da Bíblia é especialista em devolver aquilo que parecia ser impossível recuperar. O Deus da Bíblia é especialista em abrir covas que ninguém nunca mais vai abrir. Davi está dizendo: me arrancaram o palácio, mas eu continuo sendo rei, porque a palavra final vem do Senhor. Deus está aqui e Ele manda dizer a você: enquanto o inferno faz planos, eu escrevo uma nova história. Absalão, ele aceita o conselho de Uzai. Aparentemente foi uma decisão política, mas Uzai era um infiltrado de Davi lá. Em 2 Samuel capítulo 17, a Bíblia revela algo que ninguém sabia naquela reunião. 2 Samuel 17, 14. Então Absalão e todos os homens disseram a Israel: o conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel. Quem decidiu frustrar o conselho de Aitofel? O Senhor, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Davi está lá fora, Davi está fugindo, mas no palácio do inimigo, Deus levanta um homem, e Deus faz um rei rebelde confiar num conselho que vai contra ele mesmo. O conselho de Aitofel era bom para Absalão, o conselho de Uzai era ruim para Absalão, mas Deus fez Absalão ficar com um conselho ruim, porque Deus tem compromisso com Davi. Fique tranquilo, tranquila, tranquilo, porque Deus não vai abandonar você.
Quando Deus decide proteger alguém, Ele interfere até na capacidade dos teus inimigos tomarem decisão. Quando Deus decide proteger alguém, Ele toca no discernimento dos teus inimigos. Foi o Senhor que falou para Absalão: fica com esse conselho, fica com esse conselho. O texto não diz que Aitofel perdeu a inteligência. O texto não diz que o Aitofel era um mau conselheiro. O texto diz que Deus mudou a ideia de Absalão. Então você precisa parar de dizer: Deus, muda a minha situação. Comece a dizer: Deus, confunda a mente dos meus inimigos. Deus governa não só aqueles que Ele ama, mas Deus governa também aqueles que lutam contra a sua obra. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz, leia comigo no 3, 1, 2, 3. O coração do rei é como ribeiros nas mãos do Senhor, Ele o dirige para onde quer. Salomão está dizendo: Deus reina sobre reis, reis bons e reis maus. E talvez você está tentando controlar pessoas, convencer pessoas, mas existe um momento que você tem que parar e entender que tem coisas que só Deus pode fazer. Só Deus. Eu encerro dizendo que Davi vai voltar para o trono. Porque Davi é um urso que teve seus filhos arrancados dele. O que essa fase está fazendo com você? O que essa fase está gerando em você? O que esse momento, cada dia mais abatido, cada dia mais cansado, cada dia mais calado, cada dia mais oprimido, e não é porque a vida é fácil, não é porque jogam sujo, e muitas vezes o problema é dentro de casa. São guerras terríveis, e Deus está dizendo: não deixe que mudem sua identidade. Não se torne alguém amargo. Não deixe que mexam na sua cabeça. Saia, e saiba que esta saída é temporária, porque aquilo que estabelecia você, homem nenhum pode tirar de você. Não pode. E eu tenho uma palavra profética. Tem reuniões acontecendo e vão acontecer essa semana, que você nunca será convidado para participar. Tem conversas acontecendo sobre você que você nunca vai ouvir. Tem decisões que serão tomadas e você não vai estar presente. Mas isso não assusta o céu, porque o Deus que guarda você também governa os seus bastidores. O Deus que guarda você também entra em salas e portas fechadas. O Deus que guarda você também ecoa, porque enquanto você está aqui nessa reunião ouvindo eu pregar, enquanto você está aqui, Ele está movendo o coração de pessoas que nem estão aqui agora. Absalão achava que ia vencer Davi, e Deus estava dizendo: tolo, vai ouvir o conselho de Uzai, porque ninguém toca no ungido meu, ninguém toca numa ungida minha. Você pode achar que tem planos, mas eu escrevo como termina a história. Eu escrevo. Feche os seus olhos nesse instante. Eu aprendi que tem dores que me amadurecem, tem perdas que me restauram. Tudo começou com um rei fugindo e terminou com um Deus reinando. Você pode ter um aspecto de derrota, mas seu Deus nunca. Você pode ter um aspecto de fracasso, mas o seu Deus nunca. E talvez você pode estar aqui dizendo: puxa vida, alguém me tirou do palácio, alguém prejudicou a minha vida, alguém fez algo muito ruim, alguém não me ama. E o coração começa a dizer: retruque, vai lá, faça o mesmo. Ou então desacredite da vida, vai lá, se torna uma pessoa horrível também, porque a vida é cruel. E Deus está dizendo: a sua força está na minha mão. O inferno sabe o que fez contra você, mas o inferno não tem noção do que eu vou despertar em você depois desse ataque. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Você não pode deixar que isso mude você. Você não pode se fechar. E algumas pessoas hoje vão sair de suas vidas pacatas, suas vidas acomodadas, e vão ter um encontro com o Deus que mostra garras e presas, porque o Senhor está dizendo: mostre para mim que é importante.
Eu tive 3 anos da minha vida ministeriais que ficaram paralisados. Se eu fosse mais maduro, talvez as coisas que estão acontecendo aqui, talvez aconteceriam antes. Porque eu tinha ego, um ego inflamado. E o ego tentava arrebentar minha alma. A ideia de tentar provar para alguém alguma coisa. Discussões, brigas, vaidades. Estou falando de ministério mesmo. Estou falando de vida. Porque eu queria um trono que não seria pela minha força. Eu queria um reconhecimento. Bobagens de um jovem imaturo. Eu vi algumas coisas sendo tramadas e eu ficava me sentindo injustiçado, e aquilo me fazia mal como um veneno. E eu queria me defender. E um dia eu entendi que Deus não me chamou para ser advogado, Deus me chamou para ser filho. E eu entendi que se eu amasse a obra de Deus, se eu amasse aquele que me chamou, Ele colocaria cada coisa no seu devido lugar. Mas eu não poderia ser uma pessoa horrível, porque pessoas horríveis faziam coisas horríveis. Eu tinha que ser uma pessoa boa. E Deus me curou. O Senhor me curou. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas você pode tomar uma decisão hoje de dar um basta em tudo aquilo que está mexendo na sua cabeça. E você pode dizer: Senhor, essa dor não vai me matar, ela vai me despertar. E Deus vai pôr os ais em salas para dizer: você acha que ele está cansado? Ele pode estar até cansado, mas ele não está morto. Levante-se do seu lugar, coloque-se em pé. Quero que você feche os seus olhos nesse instante. Eu quero que você peça ao Senhor para despertar algo em você. Tudo aquilo que está sendo destruído em você, pouco a pouco se acabando, pouco a pouco saindo das suas mãos, pouco a pouco morrendo. Mas agora nós vamos pedir ao Senhor que desperte. Não é despertar contra pessoas, mas essa situação vai me tornar um crente melhor, um adorador melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor, um levita melhor, um voluntário melhor, um servo melhor. Eu vou mostrar minhas garras e Satanás vai saber que isso que foi para me destruir me tornou alguém mais furioso em relação às coisas de Deus. Eu quero orar por você, Pai. Eu oro por eles agora. A tua palavra está aqui, nós estamos orando, olhando para dentro de nós, orando, Pai, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Absalão se levantam em todo o tempo. Absalão se levantam tramando contra nós, tentando nos tirar de lugares que o Senhor nos deu. Mas nós não estamos aqui para lidar com Absalão. Nós queremos amar Absalão. Não vamos nos tornar Absalões, porque é isso que o diabo quer, que a dor me torne uma pessoa horrível. É isso que o diabo quer, que a dor me torne um deformado, que a dor me torne uma pessoa doente, uma pessoa que não ama, que não confia, uma pessoa que é retraída. Não, eu não quero ser assim. Eu quero ser como Davi, que chora pelo Absalão, dizendo: eu amo meu filho, não toque no meu filho, porque o meu coração não pulsa pela maldade dos homens, o meu coração pulsa pelo amor de Deus. O que me faz é o amor de Deus, o que me sustenta é o amor de Deus. E eu não quero veneno, eu quero vitamina. Eu oro agora, Senhor, cura corações aqui nesta noite. Cura corações que estão ficando corações de pedra. Cura corações que estão ficando doentes, Pai. Desperta a melhor versão no meio desta fase bagunçada, no meio desta fase turbulenta, no meio desta fase complicada. Desperta o teu Espírito Santo, desperta o teu poder, Senhor. Libera a tua cura. Vai buscando a presença de Deus nesse momento. Vai fechando os teus olhos e dizendo: Pai, me desperta. Eu não quero ser como um Saul, que a mágoa mata, que a rancor destrói. Eu quero ser um Davi que aprende a amar mesmo quando não é amado, um Davi que aprende a preservar a vida do outro mesmo quando o outro não tem cuidado. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor.
Desperta, Pai, aqueles que estão se tornando pessoas difíceis. Mas mostra, Senhor, que nós somos ursos, que perdemos nossos filhos. Eu quero que você feche os olhos, que você pense em algo que você perdeu em você, algo que você sabe que você era e não é mais. E isso que você perdeu foi Deus que te deu. Não foi sorte, foi Deus. Mas isso foi arrancado de você. E eu queria que você pedisse ao Senhor uma restituição. Você fala: Senhor, me devolve, por favor. Quem me roubou não sabe o valor do que isso tinha para mim, mas eu sei o valor que isso tinha para mim. O que aconteceu na sua família? O que aconteceu no seu ministério? O que aconteceu na sua alma? O que aconteceu na jornada? Peça ao Espírito Santo para que te devolva. Peça ao Espírito Santo para que te preencha. Peça ao Espírito Santo para que devolva a alegria verdadeira, a paz, a força. Peça ao Espírito Santo que derrame sobre você a coragem. Peça ao Espírito Santo que te refaça de novo, como um vaso que foi quebrado, mas que agora está na mão do oleiro, e o oleiro vai fazer tudo de novo. Porque eu não vou morrer, eu vou ser despertado. Eu vou ser despertado para ver uma nova vida. Eu vou ser despertado para ser usado como nunca antes. Eu vou ser despertado. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque todo propósito não significa que eu não tenho medo, não significa que eu não estou abatido, significa que o medo não vai decidir por mim. Eu tenho medo. Eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo de falir, eu tenho medo do meu casamento acabar, eu tenho medo dos meus filhos não voltarem para casa, eu tenho medo do meu ministério não prosperar. Mas o medo não vai tomar decisões por mim, e o medo não vai decidir por você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Filipos, capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, 13. Não deixe nada roubar aquilo que Deus vai falar com você. Não importa a urgência de amanhã. Esteja com a cabeça aqui agora, a mente aqui agora. Esforce-se. É uma guerra mesmo. É uma guerra que você tem que vencer. Não importa onde você está me ouvindo, você tem que estar aqui agora. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura diz assim: pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Nada é mais importante do que ouvi-lo. Nada é mais importante do que senti-lo. Quando Ele fala, a vida volta. Quando Ele fala, minha alma encontra abrigo. Quando Ele fala, as mentiras do diabo são desmascaradas. Nada é mais poderoso do que a voz de Deus. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Nós imploramos. Fale conosco, Senhor. Traga-nos a Tua verdade, a Tua voz. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos de nossas tramóias, trapaças. Liberta-nos do pecado. Liberta-nos das correntes da morte. Traga-nos avivamento agora. E onde o som da minha voz chegar, que não seja a minha voz, mas a Tua, trazendo vida àqueles que vêm com fome e sede pela Tua presença. Nós oramos, amém, e graças a Deus. Existe uma guerra acontecendo dentro de você, queira você ou não. E o alvo dessa guerra não é seu dinheiro, também não é seu casamento, não é sua saúde. Tudo isso pode até ser atacado, mas o alvo mais desejado do inferno se chama propósito. Propósito. Porque quando uma pessoa descobre
de verdade, para que ela nasceu, a família muda, a empresa muda, a igreja cresce, o ministério desenvolve, uma cidade inteira, uma geração inteira pode ser alcançada quando uma pessoa descobre o seu propósito. E essa é a força que o diabo quer aplicar contra todos aqueles que têm um encontro com Deus, porque Satanás precisa matar o propósito antes mesmo do propósito existir. Paulo vai dizer: é Deus que produz ou efetua o querer e o realizar. Fala comigo: querer e realizar. Paulo está dando uma chave sobre uma ordem das coisas. Ele diz que primeiro Deus faz você querer alguma coisa, e depois que você quer, aí sim você realiza. Significa que antes de Deus colocar alguma coisa nas suas mãos, Deus colocará onde? No seu coração. É Deus que produz o querer e o realizar. Nunca começa pelo realizar, começa pelo querer. Uma inquietação, uma paixão, um santo descontentamento, alguma coisa dentro de mim que gera uma inconformidade. Eu estou na mesma casa, mas eu me sinto estranho. Há um querer, e muitas vezes esse querer é sobre coisas absurdas, e isso se chama Deus iniciando propósitos. Esse querer vem de alguém que está sendo despertado para viver uma vida que Deus planejou. E aí começa a guerra, porque de um lado Deus desperta você, e do outro lado o inferno desperta o medo em você. Deus despertando um desejo, o inferno despertando o medo. Desejo versus medo. Pense um pouco, não é isso que a gente vive? Queremos, mas temos medo. Temos medo, mas queremos. Satanás sabe que se ele matar o seu querer, ele nem precisa matar o seu realizar, porque quem não quer não realiza. E hoje eu quero mostrar no pique estratégias do diabo para destruir o seu querer, para acabar com o seu propósito, para você ser mais um. Não é possível que, se Deus nos chama de sal da terra e luz do mundo, e aqui eu não estou falando de beleza física, não estou falando de patrimônio, nem de saldo bancário, estou falando de simplesmente você ser um hospedeiro do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo reside em você. Você é um perigo por onde quer que ande. O que sai da sua boca pode mudar a história de pessoas. O que você carrega pode mudar o destino de pessoas. Você não é qualquer um. Ou você acha que Deus fica procurando carteirinha de pastor? Ou você acha que Deus está procurando? Enquanto os homens estão procurando títulos, Deus está procurando corações. Enquanto os homens estão procurando pessoas que tenham envergadura, Deus está procurando pessoas que se sujeitem à manifestação de seu propósito. Então há uma guerra entre o querer e o medo. A primeira obra do diabo para acabar com o seu propósito se chama paralisia. Fala comigo alto: paralisia. Em Atos capítulo 7, verso 23, a Bíblia diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Tem uma frase nesse texto que mexe comigo. O texto diz: veio ao coração de Moisés. Veio um desejo ao coração de Moisés. É Deus que opera o querer e o realizar. O chamado de Moisés não começou na sarça.
O chamado de Moisés não começou com um cajado na mão, não começou com o Mar Vermelho. Antes dos milagres, o chamado de Moisés começou aqui, quando no coração dele veio um desejo. Quando ele viu um povo escravo sendo oprimido, e começou um desejo, um incômodo. Deus começou a colocar um querer em Moisés. É assim que Deus trabalha, primeiro o coração. E uma vez que Ele põe algo no seu coração, Ele usa você para mudar uma história da família, uma história de uma renda, uma história emocional. Só que Moisés decidiu cumprir o propósito do jeito dele. Esse incômodo que Deus colocou no coração nunca foi para matar ninguém. Esse incômodo não era para matar alguém. Mas Moisés vai cumprir o propósito do jeito dele. Ele vê um egípcio batendo num hebreu e ele mata o egípcio. E depois de matar o egípcio, ele é rejeitado tanto pelo Egito como pelo hebreu. Os hebreus não querem ele, e ele tem que fugir. E agora ele passa 40 anos desaparecido. 40 anos longe do propósito. Aquele querer foi interrompido por uma paralisia. E aqui está o ataque do inferno. Satanás sabe que não consegue arrancar o seu propósito, então ele tenta paralisar você, amarrar você, impossibilitar você, porque um libertador parado é o mesmo que um libertador morto. Não há diferença entre alguém que tem promessa e não faz aquilo que Deus prometeu, de alguém que já morreu. Sim, a paralisia é algo que destrói absolutamente tudo. E nesses 40 anos que Moisés está no deserto, ele casou, ele teve filhos, ele encontrou uma profissão, se tornou pastor de ovelhas. E nada disso era pecado. Nada disso. O problema é que agora ele tem uma vida confortável, fugindo daquilo que Deus o chamou para fazer. Eu quero que você pense comigo. Nem toda a estabilidade é paz. Às vezes uma vida confortável é só uma paralisia muito bem organizada por você. Alguns estão vivendo em paz, fora do lugar que Deus te chamou para ser. Tudo bem Moisés casar, tudo bem ter filhos, tudo bem ser pastor de ovelhas, mas Deus não o chamou para isso. Deus o chamou para ser um libertador. E eu sei que tem gente aqui trabalhando, pagando contas. Tem gente aqui, olha, suando a camisa, frequentando a igreja, vivendo uma rotina boa, só que vazio, porque Deus colocou algo dentro de você, que você nunca respondeu a isso. Nunca respondeu. Deus colocou um querer e você fez do seu jeito. Deus te chamou para algo e você teve medo. E aí o que eu mais ouço quando vejo pessoas paralisadas: pastor, eu estou esperando o tempo de Deus. Eu estou esperando o tempo de Deus. Cuidado, porque o medo sabe citar versículos, viu? Cuidado, porque o medo sabe citar versículos, viu? Muitas vezes você não está esperando o tempo de Deus, você está esperando atrás de Deus. Não venha dizer que é uma espera, porque espera não é espera divina, não é ficar passivo. Espera divina não é cruzar os braços. Espera divina é acalmar o coração e continuar em movimento. Alguns não estão esperando em Deus, alguns estão esperando escondidos atrás de Deus. Deus já falou com você, Deus já confirmou, Deus já incomodou, Deus já colocou desejo no seu coração, mas você continua pedindo sinais para obedecer, continua pedindo sinais para Deus confirmar. E 40 anos depois, Deus vai até Moisés, 40 anos depois, e ele vê uma sarça ardente, mas nunca era sobre a sarça. Aquela sarça era sobre olhar para um homem que está 40 anos parado e dizer para ele: vá para onde eu te mandei ir. Eu tenho uma palavra para você nesse culto. Se o deserto não matou o propósito de Moisés, a sua situação também não vai matar o seu propósito. Não vai matar. Não vai matar. Deserto não matou. Sabe o que o deserto matou? O deserto matou a ilusão que Moisés tinha de que podia cumprir o propósito sem Deus.
Porque com 40 anos de idade, ele mata um egípcio achando que ele tem o propósito nas mãos. Mas agora com 80 anos de idade, ele compreende que a única escolha para cumprir o propósito não é ele, é Deus. E talvez Deus está paralisando coisas na sua vida, não para destruir você, mas para mudar o foco. Porque nunca é sobre a sua força, sempre é sobre a força daquele que chamou você. Propósitos não são sustentados pela autoconfiança. Propósitos são sustentados pela dependência de Deus. Eu não sei o quanto eu posso, eu sei que Deus pode. Eu não sei o quanto eu consigo, eu sei que Deus consegue. Eu não sei quantas palavras eu tenho para falar, eu sei que Deus fala através da minha boca. Não é sobre a minha autossuficiência, é sobre o Senhor. E hoje Deus vai te livrar da autossuficiência. Você vai sair desse culto quebrado, vai sair desse culto humilde, mas quando você se colocar na brecha, você não vai ter medo, porque Deus vai falar por você, Deus vai usar você, Deus vai agir por você. Vai ungir você. Não espere sentir coragem, obedeça. Não espere sentir coragem, obedeça. Levanta as mãos para cá. Eu profetizo que toda paralisia está sendo quebrada agora. Eu profetizo que o deserto não vai ser seu endereço. Eu profetizo que o erro não vai ser o seu túmulo. Eu profetizo que projetos voltarão a respirar. Eu profetizo que chamados voltarão a queimar. Eu profetizo que Deus vai realizar tanto querer como realizar na sua vida. Fale comigo: paralisia, sai! Segundo erro que você não pode cometer, que é a arma que o diabo tem para matar seu propósito. Fala comigo: mentira. Mentira. Deus encontra um homem malhando trigo no lagar, lá em Juízes capítulo 6, versículo 12. Põe o 12 para mim. Então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Depois que o inferno percebe que não pode te paralisar, o diabo vai usar uma estratégia diferente. Ele vai mentir para você. Ele vai mentir dizendo que você não é a pessoa certa. É exatamente isso que acontece com Gideão. Ele está malhando trigo no lagar. Ele está escondido. E Deus olha para um homem escondido e diz: ei, você é um poderoso guerreiro. Isso é uma cena extraordinária, porque Deus está chamando um homem escondido de guerreiro. Deus está chamando um homem de escondido de guerreiro. Gideão está escondido porque enxerga o medo. E Deus vai falar com Gideão enxergando o destino. E essa é uma das maiores revelações desse texto. Deus nunca chama você pelo que o medo fez com você. Deus chama você pelo que a graça fará com você. O medo enfiou Gideão num lagar, mas a graça transformará um homem escondido de medo num guerreiro poderoso. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas escute. Quem está comigo aí? Até esse dia, Gideão nunca tinha vencido uma batalha. Até esse dia, Gideão nunca tinha pego numa arma. Até esse dia, Gideão nunca tinha entrado num campo de batalha. Mas Deus olha para ele e diz: você nunca comandou um exército, você nunca derrotou um inimigo, mas quando eu olho para você, eu não te chamo descrevendo você pelo seu presente. Quando eu olho para você, eu olho para você revelando o seu futuro. Você nunca lutou, você nunca batalhou, mas eu já escrevi o seu propósito. Eu sou contigo, poderoso guerreiro. Deus hoje vai mudar a forma como você se vê, porque Ele não vai falar com você sobre o que está acontecendo hoje. Ele vai falar com você sobre o que Ele já definiu antes mesmo da criação do mundo. O medo pode alterar seu comportamento, mas o medo não pode alterar a identidade que Deus te deu. Mentiras vão cair por terra hoje. Mentiras vão ser destruídas hoje. Satanás vai ter que te engolir, porque Deus não largou você. Deus não deixou você. Agora olha aqui. Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar é um lugar que não bate vento, e trigo precisa de vento.
Quem debulha o trigo precisa de lugar que venta para ser mais produtivo, mas lagar não tem vento. Esse é o modo que o diabo opera, porque Gideão está trabalhando, mas ele está trabalhando num lugar que diminui a sua produtividade. Ele continua vivendo, trabalhando, mas vivendo menos do que poderia, produzindo menos. O medo, ele não impede você de produzir. O medo, ele impede você de produzir o que você poderia produzir. E aqui tem pessoas na área profissional que sabem que podem mais, mas se limitam a migalhas porque tem medo de ousar, medo de arriscar. Tenho medo, pastor, de entrar numa dívida. Eu tenho medo porque vai que eu perco o cliente, porque vai que as coisas aqui mudam. Eu tenho medo, pastor, de sair dessa vidinha aqui, porque está tudo tão organizado. Então eu continuo vivendo, mas vivendo menor. Eu continuo servindo, mas servindo escondido. Eu continuo sonhando, mas sonhando sem coragem. E o diabo não precisa matar seu chamado. Ele só quer que você se convença de que você pode viver menor, que você pode viver menos. Eu me pergunto aqui, quantos de nós estamos vivendo menos do que poderíamos, trabalhando menos, tendo menos resultado, adorando menos, porque o medo nos achatou. E a mentira é: você é isso. Tem gente tentando colocar um propósito gigante numa casa pequena. Tem gente tentando colocar um propósito lindo que Deus te deu numa sala que não cabe nem você. E Deus está dizendo hoje: saia do lagar. Saia do lagar. Saia do lagar. Essa palavra tem endereço para alguns que estão sentados aqui me ouvindo pregar. Saia do lagar. Não tem vento nesse lagar. Eu tenho produtividade para você. Saia do lagar. Você não nasceu para proteger algumas espigas. Você nasceu para libertar uma nação inteira. Saia do lagar. Saia do lagar. Quem é que te ensinou a pensar tão pequeno assim? Quem é que te ensinou? Foi Deus ou foi uma rejeição? Foi Deus ou foi um traidor? Quem é que colocou esse rótulo em você? Foi Deus ou foi alguém que feriu você? Quem é que colocou palavras de morte em você? Foi Deus ou foi alguma capetolândia que passou pela sua vida? Levante sua mão para cá. Deus manda dizer a você: vá, vá. E Gideão disse: mas Deus manda dizer: vá, porque quem manda em você não é sua família, quem manda em você não é seu passado, quem manda em você não é sua história. Quem manda em você é o que Gideão ouviu de Deus: vá, porque eu estarei com você. Vá, vá, vá. Olha para o seu irmão e diga para ele: vá. Olha para o outro e diga: vá. Vá alugar esse novo ponto comercial. Vá comprar essa casa nova. Vá fazer a viagem que você tem que fazer. Vá pregar no ônibus. Vá estudar. Vá fazer seu intercâmbio. Vá. Por quê? Porque eu estou com você. Vá. Vá. E alguns aqui serão os primeiros da sua família. Deus mostra que alguns vão ser os primeiros a abrir portas. Seus netos vão agradecer você, seus filhos vão agradecer você, porque a paralisia que estava travando todo mundo, a mentira, vai ser quebrada em você. Pessoas vão olhar para você dentro da tua família e falar: se ele conseguiu, eu também consigo. Vá! Vá! Saia desse lagar. Porque Deus não responde a Gideão com desculpas. Deus responde a Gideão com presença. Hoje Deus está quebrando toda a mentira da sua cabeça. Hoje Deus está quebrando toda a comparação, todo o complexo de inferioridade, todo o rótulo. Hoje há um guerreiro que estava escondido, que vai ter uma identidade restaurada e vai voltar a fazer o que Deus chamou para fazer. Vai voltar a fazer o que Deus chamou para fazer. Então a primeira arma do diabo para matar seu propósito qual é? Paralisia. Paralisou Moisés por 40 anos, mas Deus o resgatou. A segunda arma qual é? A mentira. Colocou na cabeça de Gideão que ele era o menor da casa, que ele era alguém ruim, que ele era pobre, então ele vai trabalhar num lugar onde ele faz, mas faz menor. A terceira arma que o diabo usa, fala comigo: desistência. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você, como se faz com o trigo. Contudo eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça.
Quando, porém, você se converter, fortaleça seus irmãos. A guerra agora muda de nível, porque se o diabo tentou paralisar Moisés, se o diabo tentou gerar uma mentira na cabeça de Gideão, agora Satanás quer fazer Pedro desistir. Mas tem uma palavra nesse texto que mexe com o meu coração, sabe? Quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu. Pedro achava que estava vivendo dias difíceis, mas não eram dias difíceis. Tinha uma batalha invisível acontecendo ali. Jesus está dizendo: Satanás pediu você. Isso continua acontecendo hoje. Você acha que é só um problema isolado? Você acha que é só uma fase travada? Você acha que é só uma implicância ali do amigo do trabalho? Você acha que é só um momento macroeconômico do Brasil? E não. Existe uma guerra tentando impedir você de chegar no lugar que Deus preparou para você. Sim, o diabo pede alguns. Só que tem algo poderoso nesse texto. Satanás queria que Pedro desistisse, mas Jesus não disse que o diabo tomou Pedro. O texto diz que o diabo pediu Pedro, porque o diabo sabe que ele pode fazer o barulho que for, mas quem mantém a autoridade se chama Jesus Cristo. O diabo não pode pegar Pedro, o diabo não pode amarrar Pedro. O máximo que ele pode fazer é pedir Pedro, porque até para peneirar Pedro ele tem que pedir para Jesus Cristo. Então eu quero pregar para alguém que está aqui hoje dizendo: pastor, eu estou numa batalha pelo propósito. Eu não sei se eu trabalho na minha área, eu não sei se eu continuo meu casamento, eu não sei se eu continuo crendo que Deus pode salvar meu filho. Não confunda a intensidade da sua batalha com a ausência do governo de Deus. Satanás está lutando contra você, mas ele continua batendo continência para Jeová. Satanás continua tentando arrebentar sua casa, mas ele continua batendo continência para Jeová. Enquanto o diabo luta contra você, Deus continua no controle de todas as coisas. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Eu acho maravilhoso, porque Jesus não diz: Pedro, eu vou poupar você da peneira. Não. Jesus diz: eu orei para que quando a peneira chegar, você não desanime. A peneira vai existir. E para que serve uma peneira? Para separar as coisas. Porque o Pedro que vai ser peneirado tinha dito para Jesus que todos poderiam abandoná-lo, mas ele nunca abandonaria. Só que momentos depois, foi só o galo cantar por 3 vezes, que o mesmo Pedro, cheio de autoridade, negou Jesus por 3 vezes. A peneira é extremamente necessária, porque Jesus olha para Pedro e diz: quando tu se converteres, quando tu te converter. Como é que Pedro não é convertido? Pedro andou com Jesus, Pedro já pregava, Pedro já expulsava demônios, Pedro já tinha feito milagres pelo nome de Jesus. Converter do quê? Jesus olha para ele e fala: Pedro, quando tu te converteres, converter do quê? Converter dele mesmo. Converter de Pedro, porque ele cria em Cristo, mas ele acreditava mais em si mesmo do que em Cristo. E muitas vezes Deus permite uma peneira, não para você desistir, não para você fracassar, mas Ele permite uma peneira para você parar de confiar em você, para começar a confiar nele. Deus permite algumas peneiras para você aprender que é dele que vem o teu sustento. E talvez você está dizendo: Deus me abandonou e eu vou desistir. Se as coisas não acontecerem do jeito que eu quero, eu vou desistir. E Deus está dizendo: eu nunca te abandonei, eu só estou preparando você para aquilo que preparei para você. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas pare de tomar decisões permanentes por conta de momentos temporários. Pare de fazer chilique, pare de fazer escândalo. Pedro está numa madrugada e ele nega Jesus, e no outro dia Jesus está dizendo para ele: você vai ser cheio do poder no dia de Pentecostes. Sabe por quê? Porque Deus não leva em conta os nossos fracassos, Ele sempre mantém o propósito que estabeleceu para mim e para você. E eu quero declarar: levante sua mão para cá, a peneira não vai destruir a sua fé.
A peneira não vai destruir a sua dependência. Deus vai levantar um coração humilde, cheio do Espírito Santo, e você não vai desistir. Grita comigo: eu não vou desistir. Olhe para as áreas que você está mais cansado e grita: eu não vou desistir. Olhe para o campo da sua vida que está paralisado e diga: eu não vou desistir. Satanás me pediu, mas Deus não vai me entregar. Eu não vou desistir. Você não vai desistir. Você não pode desistir. Eu quero profetizar em nome de Jesus que tem coisas que você está quase largando e Deus não vai deixar você desistir. Deus não vai. Pois é assim que o diabo trabalha. É assim que ele faz. O vagabundo do Satanás, ele paralisa você, ele mente, e ele tenta fazer você desistir. Mas tem alguém que muda toda a história. Tem alguém que muda tudo. Em Lucas capítulo 22, alguém está passando por um dos momentos mais difíceis do seu propósito. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Conhece ele? Moisés foi paralisado. Gideão teve uma mentira mudando sua identidade. Pedro quase desistiu por conta da peneira. Mas agora, olhe para Jesus. Ele está não apenas vivendo um propósito, mas ele está vivendo a maior batalha da história. Ele está no Getsemane, que significa prensa de azeite. Sim, lá as azeitonas são levadas para que, depois de esmagada, algo dentro da azeitona jorre. É isso que significa Getsemane. Quanto maior a pressão, mais aparece aquilo que há dentro da azeitona. E naquele momento de pressão, Jesus está sendo esmagado pelos pecados, pela pressão. Há uma angústia. E enquanto ele é pressionado, não surge revolta, não surge pecado, não surge rebeldia, mas aparece a única arma que faz um propósito prevalecer, que faz você vencer a paralisia, que faz você vencer a mentira, e que faz você vencer a desistência. Aparece a obediência. A obediência é a arma de quem vence, porque a pressão não cria caráter, a pressão revela caráter. Jesus Cristo está sendo esmagado, e eu sei que alguns aqui estão, e ele diz para o Pai: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Se queres, me tira daqui. Isso muda completamente a minha ideia do que é obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus não é fazer cara de forte. Obedecer a Deus não é estar com o cabelo encebado e com a cara cheia de maquiagem e perfumado. Obedecer a Deus é ter medo. Obedecer a Deus também é sentir angústia, é sentir o peso de uma cruz, é ter vontade de desistir. Porque todo propósito não significa que eu não tenho medo, não significa que eu não estou abatido, significa que o medo não vai decidir por mim. Eu tenho medo. Eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo de falir, eu tenho medo do meu casamento acabar, eu tenho medo dos meus filhos não voltarem para casa, eu tenho medo do meu ministério não prosperar. Mas o medo não vai tomar decisões por mim, e o medo não vai decidir por você. 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 O medo não vai criar seus filhos por você. O medo não vai criar sua empresa por você. O medo não vai decidir por você. Não vai! Eu posso ter medo, mas o medo não decide por mim. Eu posso tremer, mas eu vou obedecer a Deus. Maturidade não é ausência de luta, maturidade é permanecer fiel. E aí ele olha no meio do seu propósito, e ele diz: contudo, e aqui tem a frase mais linda de toda a Bíblia, na minha opinião. Jesus está sendo esmagado. Ele tem vontade de largar tudo, mas ele diz: contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Essa é uma das frases mais poderosas da Sagrada Escritura, porque o maior inimigo do propósito nem sempre é Satanás. O maior inimigo do propósito pode ser a nossa própria vontade, perder a vontade. Lembre que a Bíblia diz em Filipenses que é Deus que opera o querer e o realizar. E Jesus está dizendo: eu estou sofrendo muito, mas que a minha vontade fique de lado, para que a vontade do Pai se realize aqui.
Há pessoas repreendendo o diabo quando estão apenas impedindo que a vontade de Deus se materialize. Deus está te chamando hoje para viver algo que você nunca viveu. Jesus Cristo vai até o fim, e a Bíblia diz que quando Ele fala ao Pai: fica comigo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que um anjo apareceu para fortalecê-lo. Um anjo apareceu não para tirar o cálice, não para poupá-lo da dor, mas um anjo apareceu para fortalecê-lo, para carregar aquilo que ele tinha que fazer. Então a nossa oração neste culto não é: Deus, tira essa responsabilidade. A minha oração é: Deus, eu quero ser fortalecido para cumprir aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Deus, eu não vou ficar abaixo daquilo que o Senhor espera de mim. Deus vai te amadurecer nesta noite. Deus vai cuidar de você nesta noite. Eu aprendi ao longo da minha vida que nem toda resposta de Deus abre uma porta. Às vezes a resposta de Deus é só uma nova força para você continuar o que tem que fazer. O único jeito de você ter um propósito é viver o que Paulo disse: desde que Deus coloque um querer em você. Porque se o querer for seu, seus sonhos morrem. Se o querer for seu, sua família é destruída. Se o querer for seu, Satanás te paralisa, mente para você e faz você desistir. Mas se você sair do controle, entregar o controle para Deus, Deus vai colocar uma nova paixão no seu coração. Algo tão arrebatador que você não vai conseguir falar de outra coisa. Algo tão arrebatador que você não vai ver clima, não vai ver condição financeira. Algo tão arrebatador que você pode ter até problemas de saúde, e os problemas não vão segurar você. Porque o inferno tentou paralisar Moisés e Deus trouxe Moisés de volta. O inferno tentou paralisar Gideão e Jesus foi até lá e o disse que era guerreiro. Satanás tentou acabar com Pedro na peneira e Jesus orou por Pedro. E eu quero declarar hoje que o mesmo Deus está aqui. E você pode estar preso, mas vai ser obediente. Pode estar ferido, mas vai se render a Ele. Pode estar angustiado, mas Deus vai resgatar você. Porque o inferno quer matar a vontade do Pai, e o inferno vai fracassar mais uma vez. Porque contra a vontade do Pai não há ninguém que possa. Eu declaro a sua casa sendo restaurada por um novo propósito. Eu declaro a sua vida profissional saindo da vergonha. Não vai ter vergonha, não vai ter vergonha, não vai ter vergonha. Deus vai te dar habilidades, Deus vai te dar novas experiências, Deus vai te dar criatividade. Você não vai ser igual aos seus concorrentes, você vai ser muito melhor do que eles. Você não precisa se ofender com o crescimento de ninguém, porque se o querer de Deus estiver em você, haverá um novo brilho que é só seu, haverá uma autoridade que é só sua. E agora você vai entender que a sua maior guerra não é com dinheiro, não é com casamento, não é com saúde. A sua maior guerra é dizer: Deus, coloca o seu querer em mim, e ninguém vai matar o que o Senhor colocou aqui dentro. Ninguém. Você pode se colocar em pé, por favor. Eu sei que tem gente aqui que acreditou em mentiras. Eu sei que tem pessoas aqui que quase desistiram, porque propósitos são difíceis. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus pode estar falando com você. Eu não sei se você é um Moisés que está totalmente paralisado. Eu não sei se você é um Gideão que uma mentira fez você trabalhar debaixo de medo, e você faz tudo abaixo do que pode. Eu não sei se você é um Pedro que a peneira está acabando com você e você está perto de desistir. Mas Jesus está sendo um modelo para nós hoje: obediência. Porque é Deus que opera tanto o querer e o realizar, de acordo com a sua vontade. A sua vontade. Estenda as mãos para frente. Eu profetizo nesse altar, diante da Santíssima Trindade, o querer está voltando ao seu coração. A paixão está voltando ao seu coração. O sonho está voltando ao seu coração. O chamado está voltando ao seu coração. A vontade está voltando ao seu coração. Eu declaro que nesta noite projetos vão sair do papel. Aleluia. Eu declaro que ministérios voltarão a respirar a alegria de servir ao Senhor.
Eu declaro que neste culto empresas vão nascer. Deus vai dar até o nome da empresa nesse culto para você. Só precisa procurar o contador para abrir. Deus já está te dando agora. Eu declaro neste culto, famílias serão restauradas. Você não vai morrer nesse deserto como Moisés imaginou. Você não vai viver escondido nesse lagar como Gideão imaginou. Você não vai ser destruído pela peneira como Pedro imaginou. Porque o mesmo Cristo que venceu no Getsemane, Ele vive dentro de você e Ele está aqui. Com as mãos para frente, começa a glorificar o nome de Jesus. Só dá glória, só dá glória. Vai dando glória. Deus está aquecendo você. Deus está enchendo você de um novo propósito. Deus está enchendo você de um novo ânimo. Enquanto você está dando glória, Deus está tirando coisas da gaveta. Enquanto você está dando glória, Deus está fazendo coisas lindas. Eu agora estou me levantando porque eu serei o melhor. Não para meu nome ser glorificado, mas para o nome do Senhor ser glorificado. Eu não vou pregar abaixo da média. Eu não vou servir abaixo da média. Eu não vou entregar meus filhos abaixo da média. Eu não vou. Vai abrindo na tua boca. Vai abrindo a tua boca e deixando o Espírito Santo fluir em você. Vai deixando a glória de Deus fluir em você. Vai deixando o poder de Deus fluir. Agora feche os olhos. Você ouviu a palavra, não ouviu? Então nesse momento, Deus vai colocar, se Deus está aqui, Ele vai colocar um querer no seu coração. Jesus está aqui. É um querer. É um querer que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Pode ser uma restauração, um posicionamento, uma nova postura. Porque você quer fazer muita coisa, mas se o querer não for de Deus, você não vai fazer. Põe a mão no coração. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Deixa o Espírito Santo semear o seu coração, um querer. Porque enquanto você está semeando isso, eu quero declarar o fim da paralisia. Movimentos estão voltando ao seu coração. Eu quero declarar o fim da mentira. Acabou a mentira, acabou a mentira, acabou. E eu quero declarar o fim da desistência. E eu sinto um anjo de Deus trazendo comida para você aqui agora. Labaxandará. Coloca a mão no coração e comece a falar em mistérios com Deus. Coloca a mão no coração e comece a glorificar o nome de Jesus. Deus vai te alimentar aqui hoje. Você vai voltar para casa com a barriga cheia. Você vai voltar para casa alimentado. Vai voltar para casa renovado. Vai voltar para casa cheio de vitória. Vai voltar para casa tomado de glória. Vai voltar para casa tomado de unção. Vai voltar para casa tomado de fé. Vai voltar para casa motivado. Vai voltar para casa pegando papel e caneta. Vai voltar para casa falando da palavra de Deus. Vai voltar para casa com os olhos brilhando. Vai voltar para casa se movimentando. Vai voltar para casa dizendo agora vai. Vai voltar para casa por quê? Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo. Eu estou vencendo o medo agora. Venço o medo agora. Vença o medo. Eu declaro vença o medo. Vença o medo. Vença o medo. Vença o medo. Vença o medo e vá. 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 Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não. Agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação.